Os resíduos de peixes gerados após seu processamento podem ocasionar contaminação no meio ambiente caso não receba o tratamento adequado. Visando resolver esse problema, a Embrapa Pesca e Aquicultura, localizada em Palmas, Tocantins, adaptou uma tecnologia de aproveitamento de vísceras e outros resíduos de pescado para compostagem, que poderá ser usado como adubo de plantas. O descarte dos restos de peixes ainda é um problema no Brasil. É comum enterrar os peixes mortos na produção, gerando danos ao ambiente, como a contaminação dos solos. As unidades de beneficiamento de pescado, UBP, sejam elas móveis, modulares ou fixas, quando produzem filés, geram entre 50% e 70% de resíduos. Quando o pescado é apenas eviscerado, o resíduo gerado é na faixa de 15% a 20%. A compostagem é uma técnica de aproveitamento desses resíduos. O que seria descartado é transformado em um subproduto útil sem causar impactos ambientais. Também é uma forma de agregar valor àquilo que seria lixo, contribuindo para a solução da problemática. A compostagem é um processo biológico realizado na presença de oxigênio que transforma restos de peixes em uma mistura complexa de vários compostos. Para a montagem, primeiro são adicionadas as fontes de carbono, ou seja, matéria seca, para forrar a base da composteira e, em seguida, os resíduos de pescado são dispostos sobre a camada de vegetais secos e cobertos novamente com essa mesma fonte de carbono. Por fim, adiciona-se uma quantidade de água na proporção de 13%. Deve-se tomar cuidado para que os resíduos de pescado nunca permaneçam ao ar livre e fora das fileiras, devendo-se, nesse caso, cobrir os resíduos de pescado com a fonte de vegetal seco a cada revolvimento. Com o caminhar do processo de compostagem, a fermentação se instala e a temperatura sobe. O período varia entre 25 e 60 dias, dependendo da quantidade e da qualidade de material depositado na composteira. Posteriormente, a temperatura diminui e a estabilização se completa com 60 dias. Após essa fase, o composto adquire característica homogênea, ausência de mau cheiro e cor escura. Não se consegue mais distinguir os materiais introduzidos no início da atividade. Nessa etapa, o composto está pronto para aplicação em hortas, pomares ou grandes plantações como fonte de nutrientes ou condicionadores de solo. A implantação de uma composteira é bastante simples e exige baixo capital de investimento. Podem ser aproveitados inclusive restos de materiais de obras, como é o caso dessa composteira, que reaproveitou bricks de concreto e pedaços de madeira sem uso. Entretanto, é necessário que se tome alguns cuidados para a boa prática da compostagem e para um excelente produto final. Uma estrutura básica consiste em preparar um recipiente onde os detritos orgânicos, restos de peixe, a serem decompostos, serão depositados. Normalmente, podem ser utilizadas construções simples de madeira ou blocos de cimento. A utilização de tambores, galões, caixas de madeira ou telados de arame em forma de anel também podem ser viáveis para pequenos volumes. Os compartimentos para a deposição dos resíduos podem ser construídos utilizando-se caibros e tábuas fixas nas extremidades laterais e ao fundo. Deve-se dispor de espaços pequenos entre essas tábuas para permitir a aeração constante. A parte frontal pode apresentar tábuas corrediças para que possam ser manejadas de acordo com a quantidade de material adicionado no composto orgânico. Toda a construção física deverá ser coberta para proteger o material em decomposição, sugerindo-se o uso de folhas de zinco ou telhas com leve inclinação para escoamento da água da chuva. Esse fato permite o controle da umidade no processo, que é importante para o bom funcionamento da compostagem. Além disso, cuidados devem ser tomados quanto à localização da composteira. Locais passíveis de alagamento e com dificuldade de escoamento da água da chuva, regiões próximas de habitações humanas ou com algum tipo de processamento de alimentos devem ser evitados. Sugestão de medidas para a composteira: largura de 2 a 4 metros, altura entre 1,5 e 1,8 metros. Possíveis problemas e soluções.
odor desagradável ou irritante, possível excesso de água, solo muito compacto, muito nitrogênio. Adicione itens tais como serragem para absorver o excesso de umidade. Revolva mais a pilha. Cubra a pilha se chover. Adicione mais materiais de carbono. A pilha não fica quente. Pilha muito pequena, falta de umidade, ar insuficiente, nitrogênio insuficiente. Adicione mais fonte de nitrogênio, carbono e água, respeitando as proporções recomendadas. Lembre-se que a pilha deverá ser revolvida para garantir a presença de oxigênio. A pilha está muito quente, temperatura superior a 65,5 graus Celsius. Ar ou carbono insuficientes. Vire a pilha mais frequentemente para ventilar. Adicione mais materiais orgânicos de carbono, como serragem, palha de milho ou folhas mortas. A pilha está úmida no centro apenas. A pilha é muito pequena. Adicione mais materiais orgânicos, certificando-se de fazer camadas e manter a relação carbono-nitrogênio ideal. Roedores invadem a pilha regularmente. Barreira rompida. Deixe a pilha à prova de animais, colocando grades ao redor dela. Remova materiais de adubo menos viáveis, tais como peixes muito grandes. Itens grandes levam tempo demais para se decompor. Área de superfície menor. Remova itens da pilha e pique ou desvie para criar uma área de superfície maior.